Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao universo dos games, porque tá no ar, tá no cabo e tá na internet o programa Game Over trazendo bilhões de gigas de informações pra vocês. E cara, o programa de hoje, parabéns, hein? Tá imperdível. É isso, cara, o programa tá sensacional. Por quê? E Estressauro vai contar pra vocês. O que vai ter no programa de hoje? Tem notícia de secreto nos jogos do momento. Tem jogo novo que parece velho, cheio de magia. Tem jogo velho cheio de robô gigante. Tem anime que parece fofinho, mas é bem tenso. Tudo isso e muito mais no programa Game Over que começa agora. Game Over. E vamos lá, vamos começar aquecidos aqui com notícias quentinhas. Sim, notícias pertinentes para vocês. Tudo que tá rolando de novo no universo Geek Gamer a gente mostra aqui no Game Over. Imagina jogar Hollow Knight Silksong sem mapa nenhum? Pois é, se você topar esse desafio hardcore, o jogo te recompensa com uma pena secreta e até versões especiais dela. Mas calma, isso só rola se você resistir até o ato 2 ou 3 sem usar a pena básica. O prêmio? Uma pena exclusiva no NPC Trobio, até com cor diferenciada. Não muda nada no gameplay, mas serve como troféu de respeito para mostrar que você encarou o game no modo raiz. The Sims 4 tá nativa desde 2014, mas os bugs nunca deram descanso. Agora a EA prometeu, vai reforçar as bases do game com uma série de updates só para corrigir falhas antigas. A primeira leva já trouxe melhorias, como um novo espaço para crianças brincarem, ajuste em mascotes envelhecidos e até crianças fantasmas. É, isso existe. Mais correções chegam em outubro e a empresa está pedindo ajuda da comunidade para decidir os bugs mais urgentes. Imagina jogar 500 horas de Stardew Valley só depois descobrir que dava para cortar arbustos que travavam sua fazenda. Foi isso que aconteceu com um jogador no Reddit e a comunidade caiu na risada, né? Alguns disseram que também não sabiam e outros brincaram que a regra é simples. Se o arbusto corta, ele corta. Se não, ele não corta. Moral da história, nunca subestime um machado nesse game. E se Pokémon tivesse um filho roguelike e ainda jogasse RPG de mesa nas horas vagas? Pois é, assim nasceu o Path to Tamer Town. Aqui você começa como treinador iniciante sonhando em criar sua própria cidade de treinadores, mas nada de caminho fixo. Cada cidade, rota e encontro é gerado de forma procedural, ou seja, nunca duas jornadas serão iguais. Hoje você encontra um spa para seus Mokiton e amanhã talvez um totem que te dá poder absurdo ou um azar eterno. Além de capturar e treinar os Mokiton, você pode fundi-los em evoluções insanas e decidir o seu rumo o tempo todo. O combate mistura ação em tempo real com táticas em turnos, perfeito para quem gosta de apertar botão muito rápido e fingir que é estrategista de xadrez ao mesmo tempo. Vai ter dia em que você se sente o Ash invencível e outro dia você vai apanhar de um Mokiton nível iniciante porque foi guloso demais nos riscos. Então Path to Tamer Town é pra quem quer aventura, surpresas e rir da própria desgraça gamer. Bora testar sua sorte? E se eu te dissesse que salvar planetas pode ser tão difícil quanto andar em duas pernas sem tropeçar? Pois é, esse é o charme de Biped 2. Aqui você controla robôs que precisam literalmente colocar uma perna na frente da outra para resolver quebra-cabeças, deslizar por cenários lindos e até virar um só com seu parceiro para superar desafios. É basicamente um teste de amizade ou de paciência, dependendo do nível de coordenação. Você pode jogar sozinho, em dupla ou até em 4 pessoas, com direito a novas mecânicas como asa delta, ganchos de escalada e, claro, os famosos deslizes que já são marca registrada. O jogo tem suporte ao Steam Workshop, ou seja, dá para você criar fases insanas e trollar seus amigos com puzzles que nem o próprio Einstein conseguiria resolver. Nada une mais duas pessoas do que falhar 27 vezes seguidas tentando atravessar uma ponte virtual enquanto gritam, é pra esquerda, não pra direita. Então se você gosta de co-op, humor e desafios que parecem fáceis até você jogar, Biped 2 é sua próxima parada obrigatória. E se eu te dissesse que existe um jogo onde perder uma luta significa perder todo o seu loot? Pois é, esse é Loot Bane, o hack and slash auto-battler que transforma cada decisão numa aposta de Las Vegas medieval. Aqui você escolhe um herói e sai explorando regiões aleatórias, mas o verdadeiro jogo é na estratégia. Recrutar aliados, escolher rotas, arriscar masmorras e decidir até onde descer na dungeon. Quanto mais fundo você vai, maiores as recompensas. E maior também a chance de você perder
tudo. É basicamente o Dark Souls dos acumuladores. O diferencial aqui, runs rápidas, loot procedural e escolhas tensas a cada sala. Combate, armadilha, tesouro ou só um mercador suspeito que parece ter mestrado em estelionato. O sistema esconde os atributos completos dos itens até o fim do run. Então muitas vezes você joga acreditando que aquela espada lendária não passa de um facão enferrujado. E a parte engraçada é que o jogo faz você refletir se vale a pena arriscar a vida por uma bota com mais 2 de velocidade. E spoiler, você sempre arrisca. Então se você gosta de loot, estratégia e da adrenalina de perder tudo por ganância, Loot Bane é o seu próximo vício. Você sabia que um game de PlayStation ajudou o Manchester United a vencer? O Wayne Rooney contou que ele e os jogadores jogavam Socom no PSP durante viagens, e o jogo exigia comunicação e tática em equipe, o que, segundo ele, impactou diretamente dentro do campo. Enquanto o Rio Ferdinand, Carrick e companhia se organizavam no game, até os gritos no ônibus irritavam Van der Sar. Resultado? Treino disfarçado de diversão. Depois do mangá e do anime, chegou a hora. Sakamoto Days vai ganhar uma adaptação live action. O anúncio veio direto da Shonen Jump, celebrando o sucesso da obra. A história segue Taro Sakamoto, que é um ex-assassino lendário que largou tudo pro amor e agora leva uma vida tranquila de família. Até que seu passado bate na porta. Você tá preparado para ver essa mistura de ação e comédia nas telonas? E Thiago, você sempre me pergunta, Thiago, o que tá rolando de jogo novo? O que eu posso esperar para os próximos dias? Quais são os rumores? Quais são os próximos lançamentos? Temos aqui, ó, próximos lançamentos de games, jogos novos acontecendo por aqui. Imagina você de boa e descobrir que existe um clone seu querendo te substituir na marra. Esse é o terror de It Has My Face. Um roguelike que sua maior missão é caçar e não ser caçado. E isso pela sua cópia maligna. É tipo aquele rolê quando alguém pega sua roupa emprestada sem pedir, só que aqui a roupa é sua vida inteira. E o jogo se destaca porque mistura paranoia com estratégia. Você tem que achar o seu clone no meio da multidão, gerenciar a munição contada e decidir a hora certa de atacar. Além disso, traz elementos roguelite para evoluir suas habilidades no modo PVP insano, onde você pode brincar de esconde-esconde mortal com os amigos. Então se você curte terror psicológico, tensão constante e aquela sensação de será que eu sou eu mesmo? Esse game é perfeito para deixar você encanado até na frente do espelho. Imagina Skyrim depois de tomar um energético turbinado com um modpack infinito? Exatamente essa vibe de Valorborn, um RPG medieval de mundo aberto onde você pode explorar cada canto, que vai de castelo gigante até caverna mofadas que parece inventário de Goblin acumulador. E o detalhe é que dá pra você entrar em todo lugar, subir do porão até a torre e sair de lá cheio de loot e histórias bizarras. O jogo brilha porque não se limita só a ser um hack and slash medieval. Você pode construir casas, acampar no meio do nada, virar chefe de cozinha, com carne de troll, que não é recomendado pela Anvisa, ou simplesmente viver de pescaria enquanto esquece que tinha um exército de esqueletos sedentos de vingança atrás de você. A parada é que Valorborn não é só sobre seu herói, é sobre escrever sua própria fanfic épica em tempo real. E a curiosidade é que os desenvolvedores prometeram que cada ação gera impacto. Então até catar pedra pode virar XP. Moral da história, se você sempre sonhou em largar a vida real para viver num mundo medieval cheio de caos, esse jogo é praticamente um Isekai interativo. Já pensou em jogar um anime de tiro tático onde você pode literalmente mudar de dimensão no meio da treta? Pois é, esse é Stream Nova. Aqui você não só encara o tiroteio em terceira pessoa, mas pode alternar entre o 3D e o 2D, criando rotas malucas e estratégias que fariam até o Kakashi tirar o olho do livro. O jogo mistura mapas cheios de camadas, habilidades especiais e um sistema de stringificação que deixa tudo ainda mais caótico e divertido. É tipo se Valorant tivesse assistido muito Gurren Lagann e decidido virar otaku. O público, aqueles que curtem ação estratégica e anime estiloso e, claro, dá aquele headshot com pose de protagonista. E o termo Super Strings do jogo não é só bonitinho, ele é inspirado na teoria das cordas da física. Só que aqui você não explica, você atira. E convenhamos, isso é bem mais divertido do que a aula de física na escola. Então se você quer um FPS diferente, com carinha de anime e mecânicas únicas, dá uma chance pro Stream Nova. No mínimo, vai render boas risadas ou rage kit criativo. Imagina uma barbearia que só abre à meia-noite e atende clientes como vampiros, lobisomens e sereias que precisam daquele trato no visual. Pois é, The Midnight Barber é basicamente isso. Um jogo que mistura ritmo, narrativa e uma Barcelona sobrenatural nos fins dos anos 70. Ou seja, enquanto você faz fade em vampiro e bigodinho em lobisomem, ainda descobre segredos que podem
podem derrubar uma conspiração sinistra. Além do visual desenhado à mão e a trilha que faz até barulho de tesoura entrar no ritmo, o jogo mergulha em temas políticos, sociais e existenciais, mas com bastante estilo. E ele foi inspirado nas mudanças reais da Espanha pós-ditadura, só que aqui com clientes peludos e sedentos de sangue. E olha, se você sempre achou que cortar cabelo era difícil, imagina cortar um degradê de um lobisomem em noite de lua cheia. The Midnight Barber não é só um jogo, é terapia capilar sobrenatural com direito a plot twist político. Vale demais dar uma olhada. Você já imaginou misturar Harry Potter com Doom? Pois é exatamente isso que Wizardum faz. Um FPS de fantasia que parece ter saído direto dos anos 90, lembrando clássicos como Hexen e Heretic. A treta começa quando o selo ancestral de Terra Bruma se quebra e libera o caos. Cabe a você, um mago raiz, sair atirando magia em tudo que se mexe enquanto corre contra o tempo em mapas cheios de segredos, armadilhas e tesouros escondidos. O diferencial é que além do arsenal mágico insano, dá uma vibe retrô deliciosa. O jogo tem speedruns online e um editor de fase que deixa você criar ou baixar aventuras feitas pela galera. E olha que curioso, a comunidade já começou a recriar mapas de Doom e Quake dentro do jogo, porque gamer nunca perde a chance de misturar nostalgia com caos. Então se você sempre quis resolver quebra-cabeça, explodir monstros e ainda humilhar os amigos na tabela de tempo, Wizardum é sua pedida. E se eu te dissesse que existe um RPG onde derrotar goblins pode te levar à liberdade financeira? Pois é, The Dungeon Experience é basicamente um curso de coaching empresarial, só que com dragões, trolls e planilhas invisíveis. A parada te joga dentro de uma masmorra que na real é um programa de treinamento nada convencional para transformar você num magnata ou pelo menos num aventureiro com boa desculpa para faltar no trabalho. Ele mistura uma sátira de empreendedorismo de palco com fantasia medieval, criando uma experiência que parece ao mesmo tempo um jogo, um culto motivacional e uma reunião de marketing multinível. E a melhor parte é que eles vendem a tal da liberdade financeira como se fosse um item lendário de RPG. Então se você sempre quis matar goblins e de quebra criar uma sinergia com seus parceiros, esse é o jogo perfeito pra rir e se perder no absurdo. E chega de jogo novo, vamos pra jogo velho, é isso mesmo, cara. Vamos mostrar jogos antigos porque a gente gosta, né? O nosso passado não mente, cara. A gente gosta muito de jogo antigo e já vou mostrar algumas dicas legais que você pode, às vezes, não ter jogado na sua infância, ou de repente você jogou e você quer alguma coisa muito parecida e você vê uma coisa que você fala, cara, parece, quero jogar, então fica ligado. Cara, você já parou pra pensar por que Art of Fighting bombou tanto no Super Nintendo? Esse clássico da SNK chegou chutando portas em 92 e trouxe uma vibe diferente dos outros jogos de luta da época. Enquanto todo mundo só queria sair socando sem parar, o game já metia barra de energia compartilhada pra golpes especiais, cenários que quebravam conforme a luta rolava e até zoom na câmera enquanto o bicho pegava. E detalhe mais curioso é que foi um dos primeiros games a colocar cutscenes dubladas. Sim, vozes digitais em pleno Super Nintendo. Parecia até mágica na época. Agora convenhamos, a IA dos inimigos era tão roubada que parecia que eles estavam jogando com Game Shark, enquanto você apanhava tentando dar um Hadouken fajuto. No fim das contas, Art of Fighting marcou porque era ousado, exagerado e divertido. Aquele tipo de game que a gente lembra mais pelas tretas no sofá do que pelo final épico. Você já parou pra pensar por que Battle Clash, aquele joguinho do Super Nintendo, fez tanto sucesso? Cara, era basicamente um simulador de robôs gigantes brigando em tela cheia, só que com a Light Gun do Super Nintendo, a famosa Super Scope. Ou seja, você não tava aí só jogando com controle, você literalmente atirava na tela como se estivesse dentro do cockpit do mecha. E o jogo era direto ao ponto, cada fase um chefão, nada de enrolação, só pancadaria futurista em estilo arcade. E o mais engraçado é que os personagens tinham nomes e histórias tão aleatórias que você acabava se apegando mesmo sem entender nada. Tipo novela mexicana misturada com Gundam. Foi um dos poucos jogos a usar Super Scope de forma divertida de verdade, com chefões criativos e lutas intensas. No Japão, o jogo nem tinha esse nome épico. Lá era chamado de Space Bazooka. Imagina se tivesse ficado assim aqui? Ia parecer brinquedo de camelô. Se você errasse os tiros, a culpa nunca era sua, era sempre da mira da TV, claro. Eu prometo que eu acertei, viu? Enfim, Battle Clash é aquele clássico que mostrou que robôs gigantes, mais tiro na tela é igual a sucesso garantido. Vale revisar e rir da nostalgia também. Cara, já imaginou se o James Bond tivesse um sobrinho e ao invés de salvar o mundo com martinis e carros de luxo, tivesse que ir pra escola e ainda combater vilões? Pois é, esse é James Bond Jr. do Super Nintendo.
Nintendo. O jogo chegou com aquele jeitão de desenho dos anos 90, cheio de fases variadas e inimigos malucos que pareciam saídos direto de uma reunião de vilões do Scooby-Doo. O jogo misturava plataforma com elementos de ação e puzzles. Você usava gadgets que eram praticamente o kit escolar 007. Caneta que dispara laser? Presente. Relógio que solta choque? Com certeza. Era tipo ser nerd na sala de aula, mas com licença para explodir as coisas. E olha só, muita gente não sabe, mas esse game foi baseado em uma série animada que não fez tanto sucesso quanto o Tio Bond, mas garantiu ao sobrinho seu espacinho no mundo dos games. E agora o mais engraçado, imagina só você explicar pros seus amigos que você tá jogando James Bond, mas não aquele James Bond. No fim, James Bond Jr. marcou a época porque conseguiu ser diferente, criativo e trazer a vibe espionagem cartunesca que a molecada pirava. Era o filho da espionagem, que ninguém pediu, mas todo mundo jogou. Você lembra daquele joguinho onde o protagonista era literalmente um ponto vermelho da logo do 7-Up? Sim, o Cool Spot. Nos anos 90, o marketing tava tão maluco que até um dos mascotes de refrigerante ganhou seu próprio jogo. E o pior é que deu certo. No Super Nintendo, você controlava esse pontinho cheio de estilo, óculos escuros e tênis branco, resgatando outros spots presos em garrafas. O diferencial é que ele era um plataforma bonito pra caramba, com gráficos coloridos, animações caprichadas e uma trilha sonora que grudava mais que chiclete no tênis. Curiosidade é que, apesar de ser um jogo de propaganda, ele foi tão bem recebido que até quem não tomava 7-Up curtia jogar. Agora é sério, você já parou pra pensar que passamos horas da infância torcendo para um mascote refrigerante vencer o mal? Conclusão, Cool Spot pode até ser um anúncio disfarçado, mas ficou eternizado como um dos games mais estilosos e divertidos do Super Nintendo. Imagina se Parasite Eve tivesse um filho perdido em 2026? Pois é, a Ice Citruna revelou Parasite Mutant, um survival horror cheio de DNA de JRPG que chega ao PC e PlayStation 5. O game traz um sistema de level up, módulos para armas, New Game Plus e até troca de roupas para protagonista que lembra muito a Aya Bria. Apesar da inspiração clara, o estúdio não chama de sucessor espiritual, mas olhando o trailer é difícil não pensar nisso, né? Você já se perguntou por que Bully 2 nunca saiu do papel? Dan Houser, cofundador da Rockstar, explicou na Comic Con LA. Simplesmente faltava gente para tantos projetos gigantes. Segundo ele, foi uma questão de largura de banda criativa. Hoje ele toca Absurd Ventures, mas deixou claro, GTA 6 vai ser incrível mesmo sem ele. Mas e Bully 2? Melhor não esperar muito não. Se você vai jogar Silent Hill F, atenção, nunca comece no modo narrativa. Isso porque se o jogo ficar fácil demais, você não pode trocar depois. Só dá pra descer de difícil pra fácil, nunca no contrário. E detalhe, os puzzles também não podem ser mudados. Então, se você quiser a experiência clássica de Silent Hill, comece no difícil e ajusta se você precisar. Se não, só começando tudo de novo. Um indie tá chamando atenção por ser o Silksong roxo. O nome dele é Constance. E o próprio estúdio admite usar o hype de Hollow Knight Silksong pra se promover. A protagonista tem cabelo roxo e usa um pincel como arma e até se transforma em tinta para explorar e lutar, algo meio Splatoon assim. Marketing esperto ou silk posting demais? Já pensou em ter aula de GTA na faculdade? Pois é, a Universidade do Tennessee vai oferecer um curso chamado Grand Theft America, usando os jogos da franquia para ensinar a história dos Estados Unidos desde 1980. O professor Tori Olson já tinha feito isso com Red Dead Redemption 2 e agora vai usar o Vice City, San Andreas e GTA V como material. O único problema? Adiamento de GTA 6 atrapalhou os planos da disciplina, mas mesmo assim a aula de GTA é surreal, né? Você já ouviu falar de Arena Breakout Infinite? O FPS gratuito simplesmente explodiu no Steam, chegando a quase 60 mil jogadores simultâneos. Isso em menos de uma semana. E o segredo? Mistura de ação, extração e gerenciamento de loot estilo Escape from Tarkov, só que sem gastar um centavo. O game entrou no top 50 mais jogados da plataforma, com 80% de aprovação e passando até Destiny 2 em players. Agora a dúvida é, será que segura o hype ou vai sumir igual X-Defiant? Sabia que um figurante aleatório de Dragon Ball é na real uma das pessoas mais importantes da história do anime? No 22º torneio de artes marciais aparece um cara com a camisa Bud Hyasa, e esse personagem é uma homenagem de Akira Toriyama ao guia turístico Wayan Bud Hyasa, que ajudou ele e a sua família em Bali. A viagem foi tão marcante que inspirou a criação da Ilha Papaya, cenário do torneio. Ou seja, um figurante que ninguém nota foi essencial para dar vida a um dos lugares mais icônicos do anime.
E você gosta de animes? Então você tá no lugar certo, porque aqui no Game Over a gente te mostra os melhores animes, várias dicas sensacionais aqui de animes às vezes não tão conhecidos, não tão hypados, mas com qualidade sensacional para você assistir e se surpreender. Então, fica ligado só nessa lista aqui que a gente vai mostrar para vocês de animes. Você acha que já viu de tudo em comédia de anime? Então se prepara, porque Asobi Asobase é o tipo de obra que parecia fofinha, mas na verdade é uma máquina de caos absoluto. O enredo gira em torno de jogos bobos do dia a dia, mas o jeito que a série transforma essas situações banais em explosões e bizarrice é simplesmente genial. Um verdadeiro laboratório da comédia. O grande diferencial tá no contraste. A arte delicada e bonitinha engana, mas logo dá lugar a carretas insanas e um humor que mistura nonsense com a crítica social disfarçada. Curiosidade, o anime ficou famoso justamente porque os trailers venderam algo fofo, mas os fãs descobriram um show de insanidade que virou meme instantâneo. Então se você curte rir do inesperado e não se importa em ver a sanidade sendo sacrificada em nome do entretenimento, esse anime é obrigatório. Se você acha que já viu todos os animes de mecha possíveis, segura essa aqui, ó. Aldnoah Zero é aquele tipo de série que mistura guerra espacial, intrigas políticas e batalhas gigantes de robôs que vão fazer seu coração acelerar. O enredo gira em torno do choque entre a humanidade da Terra e colonos de Marte, com tecnologia super avançada e estratégias que parecem até xadrez intergaláctico. E sim, tem explosão de metal voando pra todo lado, porque mecha sem ação é como sushi sem peixe. O grande diferencial tá na tensão constante. Cada episódio te deixa com a sensação de caramba, quem que vai sobreviver dessa vez? E a curiosidade é que esse anime foi supervisionado por engenheiros de mechas reais para deixar as lutas mais críveis. E ainda assim, conseguiu colocar cenas tão dramáticas que você vai rir e chorar ao mesmo tempo. E olha, se você já se pegou imaginando robôs gigantes jogando truco no intervalo de batalha, Aldnoah Zero vai entender essa vibe. Então, se você curte ação, drama, estratégia e plot twist, esse anime é obrigatório para qualquer fã de mecha. Tá cansado da correria e quer um anime que é praticamente uma massagem na alma? Então segura essa dica. Barakamon. Esse anime é basicamente sobre largar a vida corrida e dar um pé na bunda do estresse e viver no meio de uma vila cheia de gente carismática. Ele mistura comédia leve, paisagem de dar vontade de largar o celular e um clima que parece um abraço de vó. É simples, mas é justamente essa simplicidade que te prende. Porque no fundo, todo mundo já quis largar tudo e virar um ermitão de anime. Barakamon não precisa de superpoder, mecha gigante ou batalha intergaláctica. Ele conquista pela atmosfera relaxante, pelo humor cotidiano e por mostrar que até os silêncios contam uma história. É quase um slice of life gourmet. E olha só, o anime foi inspirado na vida real de um calígrafo japonês, e até a caligrafia exibida na obra foi feita por um mestre de verdade. Sim, até as letrinhas têm pedigree aqui. E a parte engraçada é que tem episódio que dá vontade de pausar e anotar dicas de como viver melhor. É tipo um coaching, só que sem te vender curso. Então se você quer um anime que mistura humor, reflexões de vida e aquela vibe que faz você pensar, caraca, eu preciso desacelerar, Barakamon é a escolha certa. E é quase um detox de tela, irônico porque você vai assistir numa tela, né? E se eu te dissesse que existe um anime que mistura vampiros, conspirações globais e uma trilha sonora digna de cinema, Blood Plus é aquele tipo de anime que pega a mitologia dos vampiros e dá um banho de estilo e joga você num mundo cheio de ação, suspense e viagens internacionais. E não é só briga com espada e litros de sangue artístico, é também uma trama cheia de segredos, drama e aquela sensação que cada episódio pode virar um plot twist nível de novela mexicana. E o que faz Blood Plus se destacar é a junção de clima sombrio com momentos emocionantes e até reflexivos. É sombrio, mas sem ser arrastado. É emocionante sem querer ser piegas. E ainda tem um design visual e sonoro que deixa tudo mais épico. E que é uma curiosidade geek, a trilha sonora foi composta por nada menos que Hans Zimmer. Sim, o cara por trás de Gladiador, Piratas do Caribe e Batman. E não é qualquer anime que pode se gabar disso, né? Apesar de todo o drama e sangue, você provavelmente vai se pegar pensando, puxa, até que seria legal resolver uns BOs de vampiro aqui em Okinawa. Então, resumindo, Blood Plus é imperdível se você curte animes com ação estilosa, suspense bem construído e uma atmosfera que mistura medo e beleza. É tipo assistir um show de rock com orquestra sinfônica, intenso e inesquecível. E agora temos o quê? O fim do programa, cara. É muito triste, mas fazer o quê? Como tudo que é bom dura pouco, esse programa Game Over está chegando ao fim. Sim, mas pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado,
porque você pode encontrar a gente nas redes sociais. É só digitar, ó, TV Game Over e tudo aqui, ó, nas redes sociais que você encontra muito mais notícias que não vieram para os programas. Você pode encontrar notícias inéditas também. E pode comentar essas notícias e estar ali, ó, conversando com a gente por meio das redes sociais. Então, galera, fica com a gente nas redes sociais e também nos programas Game Over na próxima semana. Não tem desvantagem nenhuma. Então, eu vejo vocês na próxima. Um beijo e tchau!